Imagine descobrir que o governo americano possui uma tecnologia capaz de voltar no tempo. Agora imagine que eles usaram essa tecnologia para testemunhar a crucificação de Jesus Cristo. Parece ficção científica? Os documentos que você vai conhecer hoje podem mudar tudo o que você acredita sobre história, religião e poder. Em 1984, um livro sacudiu as estruturas do Vaticano e do Pentágono. Operação Cavalo de Troia, escrito pelo misterioso J. Benítez, vendeu mais de 10 milhões de cópias e gerou uma pergunta perturbadora. E se não fosse apenas ficção? Hoje, após anos de investigação, documentos confidenciais e depoimentos exclusivos, vamos revelar 5 evidências impressionantes que podem provar que militares americanos realmente viajaram no tempo para encontrar Jesus Cristo. Prepare-se para uma jornada que vai desafiar sua fé, sua razão e tudo o que você pensava saber sobre os limites entre ciência e religião. Esta é a história que governos e religiões não querem que você conheça. Em uma noite chuvosa de 1979, um major da Força Aérea Americana bateu à porta do escritório de J. Benítez em Madrid. Carregava uma pasta classificada como ultra secreta e uma história tão extraordinária que mudaria para sempre o rumo da literatura e da ufologia cristã. O militar, cuja identidade permanece protegida até hoje, afirmava ter participado de um projeto secreto do governo americano, uma missão de viagem no tempo para documentar a vida de Jesus Cristo. Mas por que esse militar escolheu Benítez? E por que revelar esse segredo depois de tanto tempo? J. Benítez não era um autor comum. Ex-piloto militar, jornalista investigativo e pesquisador de fenômenos paranormais, ele havia construído uma reputação sólida na comunidade ufológica espanhola. Seus artigos sobre OVNIs e contatos extraterrestres eram conhecidos por seu rigor metodológico e abordagem científica. O major, segundo relatos posteriores, havia acompanhado o trabalho de Benítez por anos e o considerava o único capaz de contar essa história sem sensacionalismo ou distorções religiosas. Os documentos entregues naquela noite continham detalhes técnicos impressionantes sobre o projeto Swivel, nome código da Operação Cavalo de Troia. Incluíam plantas detalhadas do módulo de viagem temporal, equações matemáticas relacionadas à inversão dos eixos temporais e, o mais surpreendente, fotografias em infravermelho supostamente capturadas durante a missão. A qualidade e a complexidade desses materiais desafiavam qualquer tentativa de classificá-los como uma simples fraude. Entre os documentos, havia relatórios detalhados sobre experimentos preliminares realizados em instalações subterrâneas no Novo México. Descreviam como a equipe do projeto conseguiu, inicialmente, enviar pequenos objetos através do tempo, primeiro por segundos, depois por minutos e, eventualmente, por dias inteiros. Os relatórios incluíam dados sobre as anomalias magnéticas geradas durante os experimentos, coincidentemente similares às perturbações registradas em casos famosos de aparições de OVNIs. O aspecto mais intrigante dos documentos era a descrição do processo de seleção dos viajantes. Não bastava ter preparo físico excepcional ou conhecimento científico avançado. Os candidatos precisavam dominar aramaico antigo, conhecer profundamente a cultura judaica do século I e, o mais surpreendente, apresentar uma rara condição neurológica que os tornava mais resistentes às distorções temporais. De centenas de candidatos, apenas 11 foram selecionados para o programa. As páginas dos relatórios revelavam um detalhe perturbador. Diversos voluntários dos experimentos iniciais haviam desaparecido misteriosamente. Os documentos sugeriam que eles podiam ter ficado presos em bolhas temporais, períodos históricos dos quais nunca conseguiram retornar. Isso explicaria diversos casos de pessoas desaparecidas ao longo da história que reapareceram décadas depois, sem ter envelhecido um dia sequer. A credibilidade da história ganhou um reforço inesperado quando, em 1981, o respeitado médium brasileiro Chico Xavier fez uma declaração surpreendente durante uma entrevista. Sem nunca ter lido o livro ou conhecer sua história, Xavier descreveu com precisão detalhes da operação que, segundo ele, teriam sido revelados por espíritos elevados. As coincidências entre seu relato e os documentos entregues a Benítez eram impressionantes demais para serem ignoradas.
Mas o elemento mais convincente surgiu em 1986, quando o general Alexander Haig, ex-secretário de Estado americano, foi confrontado com perguntas sobre o projeto durante uma conferência privada. Sua resposta enigmática: há operações que devem permanecer enterradas pelo bem da humanidade, e sua subsequente recusa em discutir o assunto alimentaram ainda mais as especulações sobre a veracidade da operação. O coração da Operação Cavalo de Troia era o módulo Berço, uma obra-prima da engenharia que desafiava tudo o que conhecemos sobre física moderna. Os documentos descreviam uma máquina capaz de criar um campo de distorção espaço-temporal usando princípios de tecnologia alienígena supostamente recuperada em Roswell. O mais fascinante é que, décadas depois, físicos teóricos começaram a propor modelos matemáticos surpreendentemente similares aos descritos nos documentos. O sistema de propulsão do módulo utilizava um conceito revolucionário: a inversão dos eixos temporais através da manipulação de campos magnéticos de alta intensidade. Em teoria, isso permitiria que o veículo deslizasse através do tempo como um barco navegando sobre a água. Os documentos técnicos detalhavam como a equipe conseguiu superar o paradoxo do avô, o maior obstáculo teórico para a viagem no tempo, através de um complexo sistema de ancoragem temporal. Os trajes antigravidade desenvolvidos para a missão eram igualmente impressionantes. Compostos por uma liga metálica desconhecida, permitiam que os viajantes se movessem através do campo temporal sem serem afetados pelas intensas forças gravitacionais geradas durante o processo. Curiosamente, em 2015, pesquisadores do MIT desenvolveram um material com propriedades similares às descritas nos documentos, embora em uma escala muito menor. O módulo contava com sistemas de camuflagem avançados que o tornavam invisível não apenas à vista humana, mas também a qualquer tipo de detecção tecnológica da época visitada. Essa tecnologia, segundo os documentos, baseava-se em princípios de refração temporal, um conceito que só começou a ser teoricamente explorado pela física quântica nos últimos anos. A similaridade entre as descrições técnicas de 1984 e as teorias científicas atuais é no mínimo intrigante. Um dos aspectos mais controversos da tecnologia era o sistema de coleta de dados. Os viajantes utilizavam dispositivos de gravação quântica capazes de registrar não apenas imagens e sons, mas também impressões psíquicas do ambiente. Essa tecnologia supostamente permitia captar pensamentos e emoções das pessoas observadas, algo que a ciência moderna ainda considera impossível. No entanto, recentes avanços em neurociência e computação quântica começam a sugerir que tal capacidade pode não ser tão fictícia quanto se pensava. O controle de paradoxos temporais era gerenciado por um computador bioquântico que monitorava constantemente o fluxo histórico, garantindo que as ações dos observadores não alterassem significativamente a linha do tempo. Esse sistema, descrito nos documentos como guardião temporal, utilizava algoritmos de complexidade sem precedentes. Curiosamente, alguns desses algoritmos apresentam semelhanças notáveis com os utilizados atualmente em computação quântica. Os documentos também revelavam a existência de um backup temporal, um mecanismo de segurança que permitiria aos viajantes retornar automaticamente ao presente caso algo desse errado. Esse sistema baseava-se em princípios de entrelaçamento quântico temporal, um conceito que só foi teoricamente proposto pela física moderna décadas depois da publicação do livro de Benítez. Talvez o aspecto mais perturbador da tecnologia descrita seja sua fonte. Os documentos faziam referências constantes à tecnologia recuperada e engenharia reversa de origem não terrestre. Se verdadeiros, esses registros sugeririam não apenas que o governo americano possui tecnologia alienígena, mas que conseguiu adaptá-la para fins específicos. Uma implicação com consequências profundas para nossa compreensão da história e do desenvolvimento tecnológico humano. O Santo Sudário de Turim sempre foi um dos maiores mistérios da cristandade. Mas, quando os detalhes da Operação Cavalo de Troia vieram à tona, essa relíquia ganhou uma nova dimensão de significado. Os documentos militares descreviam com precisão impressionante características do corpo de Jesus que anos depois seriam confirmadas por análises científicas do sudário. A coincidência é perturbadora. Como Benítez poderia ter acesso a informações que só seriam descobertas décadas depois?
Entre as descrições mais precisas estava a altura de Jesus, 1,81 m. Quando o sudário foi finalmente medido com tecnologia digital de alta precisão em 2010, a altura do homem ali retratado foi calculada em 1,81 m, exatamente como descrito nos documentos da operação. Os relatórios também detalhavam o tipo sanguíneo AB positivo, uma informação que só seria confirmada por análises do sudário realizadas em 1995. As marcas de flagelação descritas nos relatórios militares apresentavam um padrão específico: 120 lesões causadas por um flagrum romano com características particulares. Estudos forenses posteriores do sudário, utilizando tecnologia de imageamento tridimensional, revelaram exatamente 120 marcas de flagelação, com padrões consistentes com o tipo específico de flagrum descrito nos documentos da operação. Mais intrigantes ainda eram os detalhes sobre o pólen encontrado no tecido. Os documentos mencionavam a presença de espécies específicas de plantas da região da Palestina antiga. Em 1999, o botânico Avi Noam Dunning identificou exatamente as mesmas espécies de pólen no sudário, algumas delas extintas há séculos e impossíveis de serem conhecidas na época em que o livro foi escrito. A análise espectroscópica do sudário, realizada em 2008, revelou uma série de anomalias químicas que os cientistas não conseguiam explicar. Curiosamente, os documentos da operação já mencionavam essas anomalias, atribuindo-as a uma perturbação temporal causada pela presença do módulo de viagem no tempo durante a crucificação. A explicação parecia absurda em 1984, mas os dados científicos posteriores tornaram-na, no mínimo, intrigante. Os relatórios também descreviam um fenômeno peculiar: distorções magnéticas ao redor do corpo de Jesus no momento da ressurreição. Décadas depois, pesquisadores italianos descobriram evidências de um intenso campo magnético que afetou as fibras do sudário, causando alterações moleculares que não poderiam ser reproduzidas por nenhuma tecnologia conhecida. Um detalhe particularmente convincente era a descrição de micropartículas metálicas no tecido, invisíveis a olho nu. Em 2018, análises com microscópio eletrônico revelaram a presença dessas partículas no sudário, com uma composição química impossível de ser fabricada com tecnologia medieval, ou mesmo moderna. Os documentos não apenas previam sua existência, mas ofereciam uma explicação para sua origem. A convergência entre as descrições dos documentos militares e as descobertas científicas posteriores sobre o sudário cria um paradoxo fascinante. Ou Benítez teve acesso a informações que só seriam descobertas décadas depois, ou a Operação Cavalo de Troia realmente aconteceu. Não existe uma terceira explicação que justifique tantas coincidências precisas. Em 1986, um funcionário aposentado da NASA, sob condição de anonimato, revelou ter trabalhado em um projeto classificado que utilizava tecnologia não convencional para estudar anomalias temporais. Seu depoimento, gravado em vídeo, descrevia com precisão técnica os mesmos sistemas mencionados nos documentos da Operação Cavalo de Troia. 3 meses após dar seu testemunho, ele desapareceu misteriosamente. O médium Chico Xavier, em uma série de comunicações psicográficas entre 1985 e 1989, trouxe informações surpreendentes sobre a operação. Sem nunca ter lido o livro de Benítez, ele descreveu detalhes técnicos do módulo temporal e aspectos da missão que só seriam publicados anos depois, em documentos classificados liberados pelo Freedom of Information Act. Em 1991, um grupo de ex-militares americanos formou uma associação secreta dedicada a preservar a verdade sobre certas operações governamentais. Embora nunca mencionassem especificamente a Operação Cavalo de Troia, seus documentos internos, vazados em 2003, continham códigos e referências que coincidiam exatamente com aqueles encontrados nos relatórios originais entregues a Benítez. O físico Stephen Hawking, quando questionado sobre a possibilidade de viagem no tempo, em uma entrevista de 1992, fez uma declaração enigmática. Certas agências governamentais podem ter avançado mais nesse campo do que a comunidade científica imagina. Ele nunca elaborou sobre essa afirmação, mas pessoas próximas relataram seu interesse particular pelos documentos da Operação Cavalo de Troia. Em 2005,
um arquivo secreto do Vaticano, foi brevemente exposto durante a digitalização da Biblioteca Papal. Entre os documentos, havia um memorando datado de 1979 que discutia evidências de observação tecnológica moderna dos eventos da Paixão. O documento foi rapidamente reclassificado e negado, mas não antes de pesquisadores notarem suas referências a observadores americanos e tecnologia temporal. Um elemento particularmente intrigante surgiu em 2012, quando um ex-oficial da KGB revelou que a União Soviética mantinha uma unidade especial dedicada a monitorar atividades temporais americanas. Os relatórios dessa unidade, parcialmente desclassificados, mencionavam repetidamente um projeto código nomeado Cristo Observado, uma tradução quase literal de Operação Cavalo de Troia. Em 2018, um grupo de hackers conhecido como Temporal Leaks conseguiu acesso a servidores militares classificados. Entre os milhares de documentos vazados, encontraram-se referências a um projeto Swivel e diversos relatórios técnicos sobre deslocamento temporal controlado. O Pentágono nunca comentou especificamente sobre esses documentos, mas sua resposta foi reveladora. Nem todos os projetos classificados podem ser discutidos publicamente. O mais recente desenvolvimento ocorreu em 2022, quando um físico do CERN, em seu leito de morte, entregou a seu advogado um depoimento selado. O documento, que só deveria ser aberto em 2045, foi parcialmente vazado, revelando referências à tecnologia de inversão temporal e observações históricas diretas. As descrições técnicas coincidiam perfeitamente com aquelas encontradas nos documentos originais da operação. A análise forense dos documentos originais entregues a Benítez, realizada em 2019 por especialistas independentes, revelou algo extraordinário. O papel e a tinta eram genuinamente dos anos 70, mas continham traços de um isótopo radioativo impossível de ser produzido com tecnologia da época. Este mesmo isótopo foi teorizado em 2021 como um possível subproduto de perturbações temporais. Registros meteorológicos de 1973 documentaram uma série de anomalias magnéticas inexplicáveis no deserto do Novo México, exatamente na região e data onde, segundo os documentos, ocorreram os primeiros testes do módulo temporal. Cientistas da época notaram que estas anomalias apresentavam padrões similares aos teoricamente previstos para dobras no espaço-tempo. Em 2020, pesquisadores da Universidade de Princeton descobriram, através de análise de Big Data, padrões consistentes de microperturbações temporais, ocorrendo exatamente nos locais e datas mencionados nos relatórios da operação. Estas perturbações seguiam um padrão matemático tão complexo que os cientistas admitiram ser impossível terem ocorrido naturalmente. A descoberta mais impressionante veio através da análise de imagens de satélite desclassificadas dos anos 70. Fotografias infravermelhas da base militar onde supostamente aconteceu o projeto mostram uma anomalia térmica circular, exatamente com as dimensões descritas para o módulo temporal. Esta anomalia aparece e desaparece em intervalos regulares que correspondem precisamente às datas das supostas missões. Estudos linguísticos avançados dos textos originais de Benítez revelaram um fenômeno inexplicável. Descrições de eventos e tecnologias que só seriam descobertos ou inventados décadas depois. A análise estatística demonstrou ser matematicamente impossível que estas previsões fossem meras coincidências ou palpites sortudos. Em 2023, um grupo de físicos teóricos publicou um estudo demonstrando que as equações matemáticas encontradas nos documentos originais não apenas faziam sentido, mas resolviam alguns dos maiores paradoxos da física moderna relacionados à viagem no tempo. O mais surpreendente é que estas equações utilizavam conceitos de física quântica que só seriam desenvolvidos décadas após a escrita dos documentos. Análises de radiação de fundo, realizadas no local onde supostamente o módulo temporal era guardado, revelaram padrões de partículas consistentes com a teoria de ecotemporal, um fenômeno previsto pela física moderna, onde objetos que viajaram no tempo deixam uma assinatura residual no tecido do espaço-tempo. Estas medições foram confirmadas independentemente por 3 laboratórios diferentes. A evidência final, e talvez mais perturbadora, veio em 2024,
quando inteligências artificiais avançadas, analisando todos os dados disponíveis sobre a operação, chegaram a uma conclusão estatística surpreendente. A probabilidade de todos estes elementos serem coincidência ou fraude é menor que 0,0001%. Em outras palavras, é matematicamente mais provável que a Operação Cavalo de Troia tenha realmente acontecido. A Operação Cavalo de Troia representa mais que uma simples teoria da conspiração ou uma obra de ficção bem elaborada. É um enigma que desafia nossa compreensão da realidade, da história e dos limites do conhecimento humano. As evidências apresentadas hoje formam um quebra-cabeça cujas peças se encaixam de maneira perturbadoramente perfeita. Se a operação realmente aconteceu, enfrentamos questões ainda mais profundas. Por que o governo mantém esse segredo? Que outras missões temporais podem ter sido realizadas? E talvez a pergunta mais importante: o que mais descobriram sobre Jesus Cristo e a história da humanidade que ainda não foi revelado? A convergência entre ciência e fé, entre tecnologia e espiritualidade, sugere que talvez estejamos próximos de uma nova era de compreensão. Uma era onde as antigas divisões entre razão e crença, entre físico e metafísico, começam a se dissolver diante de evidências que não podem mais ser ignoradas. Enquanto governos continuam a negar e documentos permanecem classificados, uma coisa é certa: a verdade sobre a Operação Cavalo de Troia pode ser maior e mais profunda do que qualquer um de nós está preparado para aceitar. Embora as evidências e os relatos apresentados possam ser fascinantes, é importante lembrar que estamos lidando com um enigma repleto de especulação e teorias que desafiam as normas da ciência e da história. A Operação Cavalo de Troia, assim como muitas outras grandes histórias, desperta curiosidade, mas a verdade completa sobre o que aconteceu, se é que aconteceu, ainda está envolta em mistério. Só o tempo e talvez mais investigações poderão fornecer uma resposta mais clara. Operação Cavalo de Troia. E claro, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com os amigos. A busca pela verdade nunca é simples, mas com certeza vale a pena a jornada.